Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Irmãos, é um privilégio de fato estarmos reunidos para prestarmos culto de louvor e de adoração a Deus. Como bem disse nessas sempre gentis palavras do reverendo Samuel, eu tive já o privilégio de estar com os irmãos desde ontem, chegando diretamente aqui para a reunião do presbitério para falar na devocional, e foi um período muito bom. Revi algumas pessoas conhecidas da época que tive o privilégio de morar na capital paulista e fazer o meu curso teológico aqui em São Paulo também. Com muita alegria que trago no coração uma saudação inclusive de Iglesia Presbiteriana de Panamá, nossos hermanos em Centroamérica. Que Deus abençoe a todos vocês daquela terra do canal, onde se diz que é um crisol de raças, não sei como seria, um cadinho, uma cestinha onde vários povos se encontram lá no cruzamento dos oceanos Atlântico e Pacífico. Um país muito curioso. Em alguns sentidos compartilham da semelhança com outros países latino-americanos, mas tem suas peculiaridades, como ocorre com todos também. Rogamos aos irmãos, sinceramente, ponham isso na memória, lembrem de orar por nós. Nós estamos para iniciar o último ano deste projeto de cooperação lá no Panamá, que é o terceiro ano agora, e nesta semana, daqui a 3 dias, teremos uma reunião com a diretoria da APMT de avaliação geral e consideração de possibilidades futuras também. Então eu peço que vocês coloquem diante de Deus em oração essas situações todas. Sem mais delongas, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos estudá-la em 2 porções, uma agora na ocasião do culto e outra na ocasião da escola dominical. E particularmente, me permitam justificar, por que colocar esta porção agora pela manhã? Ontem participei do culto de ações de graças pelos 49 anos da UPH. Certamente outros semelhantes virão ao longo do ano, A organização da SAF e outros aniversários, tanto o próprio aniversário da igreja que se dá neste ano também, e motivos de gratidão a Deus. É muito curioso, na minha experiência pastoral, eu percebi que muitas vezes nós entrávamos neste ritmo de comemorações eclesiásticas quase que num piloto automático. Data de comemorar o aniversário de fulano, vamos comemorar o aniversário, terminou, o ano que vem a gente faz a mesma coisa. Mas peraí, pelo que mesmo que você está fazendo? Não, eu estou dando graças a Deus pela organização. Sim, mas as ações de graças não são um fim em si mesmo. Quando nós agradecemos a Deus, o nosso coração se rejubila quando nós temos os motivos pelos quais nós expressamos a gratidão. Se fazemos como que cumprir tabela, parece aquela coisa meio frio, meio mecânica, cumprimos o nosso, obrigado, próximo da lista, ou do tema, seja lá do que for. Mas quando nós percebemos em nosso coração motivos que enchem o nosso coração de satisfação, a gratidão vem como resultado da consciente percepção das bênçãos que desfrutamos. É curioso porque este exercício mental e depois literário está presente no início das cartas de Paulo. A impressão que nos dá é que conscientemente ele se colocava diante de Deus quando sempre fazia em oração pelos irmãos, pensando, estes irmãos me resultam em que gratidão a Deus, o que eu vejo na vida dessas pessoas que me leva a orar agradecendo a Deus por ele. E ele externa e identifica isso no início das suas cartas, motivos específicos. Quando ele não tinha um conhecimento mais pontual e pessoal da igreja, como ocorreu com a de Roma, ele agradecia a Deus por aquilo que Deus faz no meio do seu povo como um todo, mesmo que sem saber especificamente a história de cada um, ele sabe a história da redenção que o Evangelho produz e registrava. Então nesta manhã eu lhe convido a lermos os versículos iniciais até o versículo 8º, mas mantendo em mente o pensamento, o que me faz agradecer pela igreja Betel, a minha igreja? O que me faz agradecer? Porque eu sou grato, e se sou grato, por estar aqui. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo,
assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Mantenha a sua Bíblia aberta nesta porção que nós vamos analisá-la. Colossenses, que igreja é essa? A cidade de Colossos se encontra no que hoje é o oeste da Turquia. Naquela época, com a expansão do Império Macedônico ou grego, a população de fala grega havia se espalhado pelo mundo, e nós temos então Colossenses, que se dista aproximadamente 130 quilômetros do Vale do Lico. Paulo ficou cerca de 2 a 3 anos desenvolvendo seu ministério a partir de Éfeso e pregando o evangelho nas imediações da cidade de Éfeso, em pequenas cidades e localidades, e assim plantando igrejas naquele lugar. A igreja não foi fundada por Paulo, provavelmente por Epáfras, é este a quem ele cita aqui, que era um próprio cidadão ou concidadão lá de Colossos também, enviado seu à região de Colossos. No entanto, esse trabalho de expansão missionária e evangelística, que muitas vezes nós tomamos como se fosse exclusivamente a atividade de Paulo, porque a gente gosta de uma cultura meio heróica, assim, tipo heróis da Marvel, que vai lá e ele sozinho define tudo, né? Mas na história real as coisas não são bem assim. Tem aqueles que levam a fama, mas tem uma equipe por trás. Minha esposa geralmente diz: eu fico cansada de ver você levando o crédito de tudo. Eu digo: meu bem, eu tenho que reconhecer mais publicamente, porque verdadeiramente todo sucesso com os filhos, o crédito é absolutamente seu, e uma boa parte do ministério também, aquela que fica mais por detrás, mas é extremamente importante e essencial em muitas das funções. O trabalho missionário de Paulo não foi diferente. O nome dele aparece, todo mundo lembra dele, mas Paulo normalmente não trabalhava sozinho. Ele tinha pessoas que eram seus companheiros de ministério, de labuta, companheiros pastorais e missionários também. Se utilizou de vários deles e treinou e capacitou pessoas. Timóteo é um dos mais conhecidos que nós temos. Tito, como nós vimos ontem, é um outro também. Mas esse Epáfras aqui também, possivelmente em um momento caminhou junto com Paulo, e Paulo caminha, vê os dons, vê o chamado e orienta essas pessoas, e assim surge a igreja de Colossos como fruto dessa visão missionária. Paulo escreve, portanto, a esta igreja de uma maneira muito curiosa. Vejamos como ele se identifica aqui. No versículo 1, ele já se apresenta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Só para reforçar aquilo que a gente comentava anteriormente, que o trabalho não era exclusivo. Embora ele escreva, ele põe na autoria, como remetente dessa carta, o seu companheiro de equipe pastoral, ou de luta ministerial, que era Timóteo, a quem ele conheceu na juventude. Um período de transição entre a adolescência e mocidade. Ontem conversávamos sobre uma adolescência estendida que tem havido nessa presente geração, né? Pessoas, alguns homens em especial, já barbados, né? Dizendo: mãe, espera um pouquinho que eu estou numa fase importante do videogame aqui, passando para a próxima fase, depois eu vou lá procurar a cueca para a senhora lavar. Desculpe a expressão muito aberta de ver, né? Mas gente que parece que não consegue passar etapas, né? E aí você vê o exemplo de Timóteo, que era um adolescente ainda quando ele conhece, vê a vocação, discipula, treina e deixa como seu sucessor na igreja de Éfeso, um dos ministérios mais importantes que Paulo desenvolveu, a ponto de Timóteo depois sentir um pouco do baque de assumir um trabalho, e a gente percebe nos escritos de Paulo a Timóteo exortações para dizer: aguenta o tranco, cara, Deus está contigo, Ele te chamou, vai em frente, não se deixa bater pelas ameaças não, que a vida é assim mesmo, né? Tem isso, mas Deus está com você. Então, este momento, Paulo escreve a esta igreja, como está dizendo, é uma carta escrita por Paulo, mas como visão de uma supervisão ministerial de toda a equipe, ele e Timóteo, assim se coloca, apóstolo pela vontade de Deus, e irmão Timóteo. Como ele identifica os destinatários? Veja o versículo 2, ele chama assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. É importante nós percebermos que a cultura bíblica, ou melhor dizendo, os termos bíblicos e a mensagem bíblica têm compreensões que são próprias e que muitas vezes não são compreendidas por nós que distanciamos já 2000 anos destes textos aqui, mas por outro lado preservamos muitos dos seus vocábulos com sentido alterado. Para nós como brasileiros, que temos como pano de fundo de colonização Portugal na sua tradição católico-romana, alguns termos bíblicos tiveram o sentido mudado.
Quando um brasileiro comum ouve a palavra santo, ele imagina aquelas pessoas fora do comum no imaginário católico romano, aquelas imagens com o rosto comprido, de alguém que está no jejum há alguns dias, né, e tal, e que olha meio que desdém do mundo, parece que está sempre numa mentalidade intergaláctica, né, se a pessoa fora do comum. Não é este o significado bíblico primário da palavra santo. Santo na Bíblia significa simplesmente separado, algo que foi retirado do uso comum, da realidade ordinária do dia a dia, e foi dada a ela uma vocação mais elevada. Mas o santo não é uma categoria dentre o povo de Deus. O santo é uma vocação do povo de Deus e de todo o povo de Deus. Quando Paulo, portanto, se dirige aos irmãos, aos cristãos em Colossos e diz santos, ele está dizendo, de entre a população de Colossos, Deus os separou, Deus os chamou para ele, para o seu serviço e para a sua glória. É isso que significa. De que maneira? Através da fé. Por isso que ele associa depois santos e fiéis. A palavra fiel também tem duas conotações. Tem uma em termos de conteúdo de fé. Esse é, por exemplo, muito comumente usado pelos muçulmanos, quando falam dos fiéis e dos infiéis. Está falando que seguem a fé e os que não seguem a fé. Mas fé também pode ser traduzida como fidelidade, como uma adesão de compromisso com aquilo que você concorda e acredita. Então há um elemento cognitivo, compreensivo, epistemológico, o que eu creio, e há um elemento de comprometimento, de adesão ao que eu creio como resposta. Isso marca a vida cristã, não é verdade? Veja que se nós olharmos para essas simples palavras que podemos passar, batidas por elas, Paulo está dizendo, vocês foram separados do meio de uma sociedade que não conhecia Deus para conhecê-lo. Deus lhes deu uma fé, um conteúdo de fé que lhes capacita e lhes chama a uma resposta de compromisso com essa verdade. É isso que vocês são. Maneira bonita, não é? De dizer e de saudar as pessoas e apresentá-los como cristãos. Pois bem, assim é. Tanto que Paulo diz, vocês são santos e fiéis, irmãos, a família de Deus tornada pela fé. Isso é comum entre os evangélicos, costumamos nos tratar como os irmãos na fé. Somos parte da família de Deus. E ele diz, em Cristo Jesus. Esta parte da família de Deus, do grupo de pecadores que foi separado, chamado por Deus, atraído para Ele, a quem lhe foi dada uma fé, a quem é chamado um compromisso, uma parte desse grupo está presente já na cidade de Colossos. É isso que Paulo está dizendo. É a vocês, com esta mentalidade. Veja que isso é importante e interessante perceber, porque todo mundo tem uma autopercepção. Um self, né? Uma maneira de enxergar-se a si mesmo e de apresentar-se, inclusive identitariamente. Nessa época que a gente vive, o tema da identidade tem sido bastante trabalhado, e as pessoas valorizam demasiadamente alguns aspectos da sua identidade, se enxergando primeiramente através daquilo. Pode ser uma ancestralidade europeia, pode ser uma ancestralidade afrodescendente, pode ser o que seja disso. Eu sou isso. É muito curioso porque quando você vê na palavra de Deus, os valores identitários que são apresentados, através das quais as pessoas são identificadas, às quais os cristãos são chamados a abraçar, são identidades marcadas por Deus em Cristo Jesus e para toda a eternidade. Elas não são circunstanciais, porque as circunstanciais tendem a nos separar. Mas quando nós temos a identidade eterna em Cristo Jesus, as circunstanciais trazem beleza como um mosaico. Eu tenho um mosaico na igreja com o propósito de iluminar e trazer uma beleza, e as partes compõem harmoniosamente um objeto maior. Assim é a igreja de Deus. Nós não negamos a diversidade que há entre nós, mas todas elas estão submissas ao elemento superior que é a identidade em Cristo Jesus. Ele está para cima das diferenças regionais, dos regionalismos, dos sotaques, da formação, do salário, do sexo, das preferências e por tudo. Paulo então identifica assim os cristãos. Assim somos nós, assim somos vocês. E aí ele faz os famosos votos cristãos de saudação, que não são simplesmente um bom dia, não é? Às vezes os presbiterianos são tidos por carnais e por frios por outros segmentos evangélicos, por dizer, vocês cumprimentam as pessoas com bom dia. Eu digo, mas essa não é a saudação na nossa língua, né? Portuguesa. Quando um estrangeiro vai estudar português, ele diz, como é que você saúda de manhã as pessoas? Bom dia, de tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Aí o evangelho faz, graça e paz, a graça do Senhor, como se fosse uma saudação aureolada, né? Há uma espécie de espiritualidade nisso. Uau, graça e paz, gostei desse negócio. Ele diz, é mais do que isso, não é simplesmente uma saudação que comunica um cumprimento corriqueiro, igual a tudo bem. A resposta é tudo bem, porque tudo bem é bom dia, né, gente?
Quando a pessoa vai responder o que é, dá vontade de dizer, gente, era bom dia, tá? Assim, há uma outra hora para a gente dizer o que é que eu quero fazer. Então, quando Paulo diz isso aqui, ele está não simplesmente cumprimentando formalmente, ele está externando intenções e desejos do seu coração pastoral para com a igreja. Graça e paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. A graça é fundamental. Ela não apenas nos trouxe a fé em Jesus Cristo, mas ela é a raiz promotora de todo progresso espiritual. Jamais nenhum de nós poderá pensar de si mesmo além do que convém, nos diz a Bíblia. Nós não somos fonte de virtude, só Deus o é. Quando nós externamos, quando Paulo externava graça à vida das pessoas, ele estava dizendo: o que você precisa não está em você, está fora de você. E o que você não merece, Deus pode lhe dar. É muito curioso porque há uma expressão aqui no Brasil que eu acho uma das mais contraditórias, que as pessoas dizem: se Deus perceber que eu mereço essa graça, fala, frase errada, é contraditória em si. É a mesma coisa de falar de um círculo triangular. Se você merece uma graça, então não é graça, porque você mereceu. E se você mereceu, já não é graça. Se você recebe por graça, então você não merece. De tal maneira que graça é: eu não mereço, Senhor, mas segundo a tua misericórdia, me assista, me socorra, me dê o que eu preciso. Graça, necessitamos de graça sempre, necessitamos da consciência da graça. Paz, o estado de restauração do relacionamento com Deus. Mediante a fé nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que um sentimento de paz, paz é uma condição diante de Deus. Fomos reconciliados em Cristo Jesus. Nem sempre nós desfrutamos dos benefícios disso. Eu gostaria de dizer que eu desfruto isso o tempo todo, mas eu pecaria falando uma mentira para os irmãos. Este é o tipo de graça que eu preciso olhar e lembrar constantemente: Senhor, ajude-me a desfrutar da paz que tu me dás em Cristo Jesus. É uma oração que eu tenho que carregar comigo todos os dias. Dito esses cumprimentos, nós entramos propriamente na parte da carta que normalmente Paulo começa depois dessa identificação e saudação, que são as suas intercessões. Normalmente, este período da intercessão começa o apóstolo Paulo com as ações de graças. Tanto é que na sua Bíblia deve estar em negrito aí, ações de graças, e vem o motivo pelo qual especificamente Paulo agradece a Deus pela igreja de Colossos. Tá? Então nós vamos ver pelo que era pela igreja de Colossos, lhe convidando também a refletir sobre a sua igreja. O que você traz como motivo de gratidão a Deus na sua igreja. Vejamos. Paulo dando graças a Deus. A primeira são dois grupos aqui de motivos de gratidão a Deus que nós vemos na pena do apóstolo Paulo. A primeira, nós podemos dizer que Paulo agradece a Deus pelos presentes eternos, ou pelas graças eternas. Está do versículo 3 até a primeira parte do versículo 5. Olha como nos diz: damos sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês. Sempre. Eu confesso, irmãos, que como pastor, sempre me sinto humilhado quando leio as intercessões paulinas no início das suas cartas. Eu gostaria de dizer que eu batalho em oração e eu tenho uma intensa vida de oração e de intercessão como Paulo tem, mas eu também não seria verdadeiro com vocês. Para mim é sempre um convite a me despertar por algo importante no ministério também e que às vezes nos passa despercebido. Talvez, possivelmente um pouco a nós, reformados com a ênfase na comunicação, no ensino, nós percamos um pouco de vista isso, que lá em Atos já dizia que Deus nos chamou para nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. Mas a verdade é que Paulo exercia um profundo ministério em termos de conhecimento bíblico, de comunicação bíblica, mas também se dedicava na prática da intercessão pastoral. Me permitam fazer um comentário nesse sentido. Quando fazia o seminário, eu li sobre uma prática puritana, eu disse: não, isso aqui eu acho que é mais fácil eu adquirir na minha vida e absorvi mesmo. Os nossos avós puritanos britânicos tinham a prática de ter nos cultos dominicais o momento da intercessão pastoral. Como conclusão da mensagem, o pastor trazia como parte ainda da sua tarefa a intercessão pela igreja em resposta àquela palavra. Como que está dizendo, faz parte do meu papel sacerdotal aqui, pegar na mão do povo para quem eu preguei e colocar diante de Deus seus pedidos e suas necessidades em resposta a esta mensagem.
Essa parte aqui eu procurei abraçar e disse, eu consigo mais facilmente fazer isso. Mas nós vemos que Paulo fazia isso não apenas após a mensagem, ele tinha esta prática de apresentar as pessoas a quem ele estava servindo ministerialmente diante de Deus. E aqui ele diz, eu dou sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aí a pergunta é, pelo que ele dava graça? Quando ele se lembrava da igreja de Colossos, o que agradecia o apóstolo Paulo constantemente? E aí, a partir do versículo 4, nós vemos esta descrição. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ou seja, como falei anteriormente, Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. Provavelmente ele envia Epáfras, que era um natural de Colossos, como nós podemos ver, e ele recebe relatório da resposta que este empreendimento missionário evangelístico ocorreu ou apareceu na cidade de Colossos. Ele diz, pessoas estão demonstrando fé em Jesus Cristo. Veio o relatório. E aí o coração dele, como pastor e missionário, é de alegria e gratidão. Senhor, graças eu te dou, obrigado, porque a semeadura do evangelho, que muitas vezes é dura, e a gente não vê o resultado com os nossos olhos de imediato, produziu os frutos, e há pessoas que estão crendo no Senhor, lá na cidade de Colossos. O meu coração se enche de gratidão. Tem havido fé em Jesus no meio dessas pessoas. As pessoas creem em Jesus como Senhor, não tem como uma idiosincrasia, uma peculiaridade, um personagem distinto, um profeta da empoeirada Galileia, alguém daquela outra religião. Eles perceberam que, a despeito das diferenças históricas, culturais e linguísticas, aquele homem da Galileia era o Filho de Deus e o seu Salvador, e apesar de gregos, creram naquele nazareno, no judeu, como seu próprio Salvador, e exerce essa fé a despeito das diferenças culturais, linguísticas e religiosas que havia na região da Grécia e do mundo do Império Grego. Então ele diz, eu dou graças a Deus quando eu ouço da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Segundo aspecto que ele está dando graça, do amor que vocês têm por todos os santos. Parece bonito, né? Assim, e é bonito, mas parece quase uma poesia. Mas é uma beleza poética real. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm por todos os santos, é porque ele enxerga, muito provavelmente, aqui a evidência da graça de Deus transformando pecadores. Porque normalmente, nós não temos amor pelos outros, nós temos amor por nós mesmos. Quando a Bíblia diz amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, o como a si mesmo está pressupondo que a gente já se ama. É antinatural você não se amar. Eu não vou entrar aqui nas implicações psicológicas disso, deixo para vocês debaterem depois. Mas o ponto é, quando nós percebemos o outro como alguém que demanda da nossa parte atenção, preocupação, cuidado, dedicação, livre, generosa, não por codependência ou por crise de consciência ou nada disso, isso é uma evidência de que a graça de Deus está trabalhando em nosso coração. Isso não é natural em nós. Então, quando Paulo ouve e diz, olha, há um grupo de pessoas lá em Colossos que creem em Jesus, e estas pessoas agora se identificam com sensibilidade para outros tantos que estão crendo em Jesus no mundo. Verdadeiramente, aquele tema da identidade mudou alguma coisa na cabeça desse povo. Mais do que colossenses e gregos e cidadãos da academia grega, ou seja lá o que for, mais do que isso, eu abracei um elemento que agora é rico, importante da minha vida, ao ponto de reconhecer outros como meus verdadeiros irmãos na fé e amá-los. O que nos une, e como cristãos isso é verdadeiro, o que nos une é eterno e glorioso, ao ponto de superar todas as diferenças que nos marcam, e elas são muitas, não são? E o que torna possível a igreja se amar? O que torna possível é uma ação sobrenatural de Deus, de trazer vida a um coração que estava morto, e que era egoísta por natureza, e que agora, despertado pela graça, enxerga o outro, ama e quer o bem do outro. Versículo seguinte, 5, a primeira parte. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ontem à noite nós comentamos um pouco sobre isso. A esperança significa a convicção do que Deus tem preparado para nós no futuro. Paulo está dizendo que esses gregos
de mentalidade cíclica e repetitiva, que enxergava que a história se repete e a realidade se repete, rompeu na sua maneira de ver o mundo, a cosmovisão, a sua compreensão da história e da realidade, para uma maneira agora de continuidade, e que sabe que há nessa história futura, pós-vida, uma glória reservada para nós, e o aguardam, é assegurado por Deus, a esperança que está guardada para vocês nos céus. Nós não conseguimos dimensionar o impacto disso, mas isso a gente vê que verdadeiramente a fé cristã não é apenas um elemento que nos leva à salvação, mas quando compreendida e abraçada e crida, ela muda até as categorias de compreensão da realidade e da história como um todo. É isso que está ocorrendo aqui. Vocês perceberam algo nestes motivos iniciais de Paulo de oração por essas graças eternas? Quais foram? Fé, amor e esperança. 1 Coríntios 13, tudo mais passará, mas permanecerão a fé, o amor e a esperança. Essas são graças eternas. Os pecadores amados por Deus receberam estas dádivas de Deus que são para sempre. A fé que nos foi dada em Deus nos acompanhará por todo o restante da nossa existência, por toda a eternidade. O amor, uma nova disposição de bondade para com Deus e para com o próximo, enxergar isto nos acompanha para sempre. A esperança, a certeza de que estaremos para sempre com o Senhor é uma realidade que nos nutre. E estas são graças eternas. E olha que curioso. E Paulo agradece aqui pelos crentes de Colossos, por quê? Porque ele tem a certeza de que num coração que há fé, amor e esperança, há a graça salvadora trabalhando e operando. Ninguém crê por conta própria. Ninguém espera a glória futura com uma certeza por conta própria. Ninguém ama baseado na sua própria força. Quem crê, quem espera e quem ama foram visitados pela graça de Deus. Por isso, Senhor, eu te rendo graças por estes irmãos que creem, que amam, que esperam o que o Senhor tem de melhor. Isso deve nos levar a pensar um pouco na nossa própria vida como igreja. Você tem sido nutrido e tem buscado nutrir a sua fé em Cristo Jesus, a sua confiança nele, ou você tem cedido às tentações tão comuns de pôr a sua confiança no seu salário, na sua inteligência, no seu currículo Lattes, na sua performance, no seu LinkedIn, na sua network? Em quem está a sua confiança? Em quem você coloca a sua fé? Qual é a sua esperança? A sua esperança de um dia melhor tem a ver com o seu plano de previdência privada complementar, de encontrar no futuro uma realidade melhor do que o presente? A sua esperança está que aqueles maus cenários do presente, de alguma maneira mágica, miraculosa, modifique e se torne favorável a você? Quem lhe torce o nariz passa a distorcê-lo? Está nisso? O seu amor está depositado em quê? Ou em quem? Em coisas, em bens, em sucesso, em prosperidade? Ou em Deus, na sua palavra, na sua igreja, no seu povo, nos outros, ao invés de você mesmo? São perguntas que nós precisamos fazer, porque elas evidenciam o estado de saúde de nossa alma. É possível que alguém, mesmo tendo sido regenerado, por não nutrir bem a sua alma, continue bebendo as águas poluídas de depositar fé, amor e esperança fora das graças eternas que Deus nos deu. As pessoas, e dentre nós, todos nós sofremos com isso, estarão muito mais sujeitas às variações da vida quando estas verdades não estão depositadas nas graças eternas, mas nas circunstâncias da vida. E Deus, por amar os seus filhos, presta atenção nisso, que isso é importante e difícil. Quando Deus ama os seus filhos e percebe que eles estão idolatricamente colocando sua fé, sua esperança e seu amor em algo que não é dele, que não é eterno, a melhor maneira de despertá-lo disso, se ele não reage ao ensino bíblico, é removendo estas coisas da vida da pessoa que são objeto. E a pessoa se vê numa crise profunda. Por quê? Porque Deus te ama e tu estava idólatra, desgraçado, não percebeu não? Então Deus tira o teu ídolo, o teu bezerrinho de ouro, para você desestruturar. Ai! E aí diz: Senhor, me perdoe, estava colocando no lugar errado a confiança. Um tratamento de choque, porque a educação pedagógica ordinária
não estava sendo bem aproveitada por você. Lição difícil, demasiado, bastante difícil. Te digo porque nos momentos das provações mais intensas, eu me coloquei diante de Deus dizendo: Senhor, no Brasil não existe mais a palmatória, a nossa lei educacional aboliu, e o Senhor continua se utilizando de um recurso pedagógico tão ultrapassado. Por quê? Dizia eu em oração. Até que depois de alguns anos eu voltei e disse: Senhor, eu entendi, é porque o aluno era muito deficiente para aprender, eu precisava desse recurso pedagógico, obrigado, mas me ajuda a não precisá-lo mais, ser mais rápido em aprender as lições. Vamos ao segundo bloco aqui. Depois que Paulo agradece pelas graças eternas presentes na vida da igreja, nós vemos Paulo dando graças a Deus pelos frutos desta graça. Essas graças estavam presentes, como estão presentes na igreja do Senhor, e elas produzem frutos. A partir da segunda metade do versículo 5, diz: desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade e do evangelho que chegou até vocês. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: se vocês têm uma esperança, se vocês aguardam, esperam e confiam que Deus tem um projeto eterno e glorioso para vocês, que inclusive ultrapassa os limites da sua vida biológica, vocês receberam isso pela instrumentalidade da pregação do evangelho. Deus designou usar este recurso ordinário da sua pedagogia para que nós aprendamos a lição de uma forma menos sofrida. E isto é curioso porque, gente, isso deve mudar completamente a maneira como nós recebemos a palavra. Eu tinha um colega que dizia o seguinte: nós como presbiterianos que primamos tanto pela solenidade do culto, temos que tomar atenção, porque um sepultamento é muito solene. No entanto, nós estamos diante de um morto. Então, às vezes a formalidade, ela esconde uma incredulidade e não um respeito. É distinto. A solenidade de um sepultamento tem a ver com uma morte. A solenidade de um culto tem a ver com a glória do vivo adorado. É distinto, há uma dinâmica. Quando eu ouço a palavra de Deus com respeito distante e frio, é uma atitude mortal. É diferente da avidez da recepção da palavra boa e séria de Deus para a minha vida. É: Senhor, eu estou atento ao que estás a dizer. Tu és um Deus vivo, falando com filhos vivos, e eu estou bem vivo, ouvindo o que o Senhor está dizendo. E isto muda tudo. Paulo está dizendo: você tem essa esperança, ela é fruto desta comunicação que Deus deu a vocês. A esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da pregação, que chegou até vocês. Aí ele continua, versículo 6. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Continuando a explicar este ponto do ministério, ele diz: olha, se vocês nutrem uma esperança futura, é porque vocês ouviram estas verdades do evangelho. Mas essas verdades do evangelho que lhes comunicou essa esperança futura, não é uma peculiaridade sua, como igreja em Colossos. É o modus operandi, a maneira normal que Deus estabelece a sua igreja no mundo todo. E assim como entre vocês pessoas estão crendo em Jesus e estão seguindo como cristãos, pelo mundo todo nós temos percebido isso, onde a palavra tem sido semeada, há sementes que também produzem frutos, e pessoas creem em Deus e seguem ao Senhor e vão adiante. Particularmente, lembremos, a carta é escrita dentro de um contexto concreto muito real. Esta verdade foi particularmente forte no primeiro século, quando a igreja cristã estava em franca expansão. Mas não demorou muito, ainda no primeiro século, algumas igrejas desta região, que hoje é a Turquia, já começaram a esfriar e perder o impacto e o vigor da fé. As igrejas do Apocalipse, é só você ler, estão nessa região. Recebem no primeiro momento a palavra de Deus: que coisa boa, estou crendo, que maravilha, que bom ouvir essas coisas, eu não sabia, eu estava perdido. Esta é uma realidade que muitas vezes os filhos da aliança, ou seja, filhos de crentes, filhos de crentes, de pais crentes, de avós crentes, perdem de vista. Porque uma das bênçãos de ser filho da aliança é você ter um conhecimento da verdade desde a ninhez, eu ia dizer aqui, desde a primeira infância, desde a pequenenez, né, quando era criança. Mas o efeito colateral, que é a tentação negativa, é você dar pouca importância, porque não é novidade. Uma das belas características da conversão espiritual de quem vem da ignorância é o encantamento com verdades anteriormente desconhecidas.
Porque aqueles que não conheciam o Evangelho estavam às cegas, às apalpadelas, tentando achar um sentido para a sua vida, em que crer, como crer, quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim. Lá em Minas nós diríamos, Don Covô, um cotô, Poncovô, né? Dondovim, assim, quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou? Quando ouvo a mensagem do Evangelho, eu tenho essas respostas, e ter essas respostas acalma a alma. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, eu agora o conheço, Ele é o meu Pai, eu falo sabendo que estou falando com Deus que me ouve, que está atento às minhas palavras, que Ele as acolhe em Cristo Jesus. Esta alegria e estes frutos que mudam a vida estão sendo experimentados por pessoas no mundo todo, diz Paulo. A história do cristianismo não é uma linha reta e constante, como num gráfico, uma linha. Ela é oscilante, mas é uma realidade em expansão crescente, como o próprio Senhor Jesus na parábola do reino falou, como o fermento que leveda a massa. Ao longo do tempo, o reino de Deus tem se expandido e alcançado pessoas. Imagine uma mensagem que foi anunciada no Jardim do Éden, mantida durante milhares de anos em promessa e em potência guardada na região do Oriente Médio, região de Canaã, da Palestina, e que a partir da ressurreição de Jesus ela começa a se espalhar pelo mundo, alcança a Europa, durante séculos ela vai aos poucos se expandindo para a África, para a Ásia, depois se estende ao continente americano, e hoje nós temos pessoas nos 5 continentes. Ainda há bilhões que a desconhecem, mas ela continua tendo o mesmo poder de, ao ser semeada, dentre aqueles que ouvem, alguns respondem com fé, com amor, com esperança. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão encantados? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso está sendo experimentado por muitas outras pessoas também. Isso é fruto de Deus comprometido em ser conhecido, ser louvado e adorado ao redor do mundo. E aí ele continua, ele diz, isso vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Veja que em Colossenses capítulo 4, versículo 12, há uma referência a Epáfras. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Jesus Cristo que está lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Alguns interpretam disso aqui a indicação de que a origem de Epáfras é de Colossos mesmo, e da igreja que ele está dizendo. E aí tem aquela situação curiosa, né? Quando um vocacionado se desperta do seio da igreja, e a igreja o examina, e o submete a provas e testes, e o encaminha ao seminário, e ele estuda, ele é ordenado e volta a servir na igreja. A relação fica um pouco estranha, né? Porque ao mesmo tempo você vê o Betinho que era da UCP, da UPJ, da UPA, e agora é o reverendo, eu não sei nem como eu chamo, né? Eu me lembro quando eu visitei a minha igreja, uma certa vez, já casado, pai de filhos, e aí fui visitar a minha família no interior da Paraíba, a esposa do pastor, que já era conhecida da nossa família há muito tempo, desde quando eu era adolescente, me viu, né, falou, aqui está o Raimundinho, né? Aí ela se deu conta que estava na frente da igreja, falando assim, não cai bem falar de Raimundinho assim, não. O reverendo Raimundinho, eu não sei se o remendo ficou melhor ou pior, né? O reverendo Raimundinho ficou uma coisa muito curiosa, mas assim, o Epáfras é mais ou menos isso, né? É o Pafrinha, né? Lá, que a gente conhece, que viu esse menino crescer e se desenvolver. Pois bem, quem é ele? É o fiel ministro em Cristo Jesus. Gente conhecida nossa, que tem a nossa história, a gente sabe a vida dele, as lutas que ele teve, quem sabe as peraltices que cometeu quando adolescente, quando jovem, né? As aventuras, e que Deus alcançou, e o salvou, e o chamou, e o dotou. E agora ele serve e volta para a sua cidade com o desejo de compartilhar com os seus o Evangelho, e pessoas creem nele e recebem a mensagem dele como mensagem de Deus. E Paulo está dizendo, é este Epáfras, vocês aprenderam dele, de alguém que era do meio de vocês, que é o nosso amado conservo, escravo com aquele que está servindo juntamente comigo neste ministério que o Senhor designou. Pois bem, ele também nos contou do amor que vocês têm no Espírito, este relato que Epáfras traz para Paulo da realidade. O que é que nós vemos aqui, irmãos queridos? Se nós experimentamos a graça de Deus, como Paulo deu graças aqui no primeiro momento, a fé, o amor e a esperança, é razoável e é bom e desejável que nós observemos também os frutos dessa graça mudando a nossa vida.
na fé, na esperança, no amor, na disposição, na semeadura do Evangelho, na transformação de vidas, em pessoas que vimos do nosso meio e reconhecer nelas as evidências da transformação e até mesmo da vocação, como ocorreu com Epáfras. Esses frutos da graça são tão importantes que os nossos avós puritanos incluíram numa das 3 pernas para que alguém tenha certeza da salvação. A tradição puritana reformada de Westminster faz uma distinção que os evangélicos não fazem, mas a nossa tradição teológica faz. Uma coisa é a salvação, é uma graça. Outra graça é a certeza da salvação. São graças distintas que, idealmente, devem caminhar juntas, mas nem sempre têm. Porque esta certeza aqui, às vezes, demora para alguns e é afetada por diversos motivos. Os nossos avós puritanos diziam, para que alguém tenha certeza de salvação, ele precisa conferir se o que ele crê é o que a Bíblia diz, porque Deus é fiel para cumprir o que diz, como uma espécie de checklist, diz, bem, estou crendo biblicamente, este ponto já passou. O próximo, ele diz, é fruto de uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nosso coração, à luz de Romanos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a terceira perna, diziam os nossos avós puritanos, e esta certeza de salvação, ela é fortalecida quando nós verificamos as evidências do fruto na nossa própria vida. Quando eu vejo, quer dizer, olha, verdadeiramente, quando eu olho para mim, quem eu era antes de conhecer a Cristo e quem eu sou hoje, eu ainda não sou o que deveria ser, mas eu já não sou mais o que eu era antes. Eu vejo evidência de que Deus está trabalhando neste coração pecador, me dando novos valores, novas motivações, novas disposições. Portanto, quando Paulo olha para a igreja de Colossos, ele agradece pelas graças eternas e ele agradece também pelos frutos desta graça. Eu lhe pergunto nesta manhã, quais frutos você tem colhido na sua vida, da sua fé? Quais frutos as outras pessoas percebem na sua vida, da sua fé? O que as pessoas têm recebido de sua própria vida? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Deus também nos diz na sua palavra que o machado está posto à raiz, e a árvore que não pode produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque a graça que salva também santifica. A graça que comunica verdades que nós aprendemos, também é a graça que usa essas verdades para nos refazer e nos remodelar em Cristo Jesus. É verdade que a resposta a esta graça, ela é diferenciada entre as pessoas. Alguns são mais céleres, outros são mais lentos. Alguns se rendem mais rapidamente, outros resistem, lutam mais neste processo. Mas verdadeiramente, onde a graça está presente, ocorrem mudanças. Quais as mudanças que você tem experimentado? O que você pode dizer sobre a operação da graça de Deus nesta igreja? Quais os frutos que a graça de Deus tem produzido na igreja de Betel, que te leva, 49 anos depois, a dizer, Senhor, eu te rendo graças pelo ministério da igreja presbiteriana Betel, porque aqui, 3 pontinhos, complete a frase. Ao você dizer aqui, você é capaz de nomear os frutos da graça de Deus recebidas na sua vida, neste local? Você é capaz de dizer que aqui recebeu graça, aqui você recebeu conteúdo de graça, e através do ministério você tem desfrutado. Certamente isso demanda de nós uma disposição de coração, de estar atento e disposto a receber o que Deus tem para nós. Alguém já falou que orar e não agir é tentar a Deus. Paulo agradecia por tudo aquilo que ele também participava na sua vida e no ministério, através de Timóteo e de Epáfras na vida da igreja de Colossos. Assim deve ser conosco também. Tudo aquilo que você agradece pela igreja de Betel é um convite também para que você se torne participante disso, do que você espera da igreja, você se torne um colaborador para que isso ocorra, como ocorreu com Epáfras, que era um colaborador, um conservo destas verdades que Deus estava produzindo na vida das pessoas. Assim deve ser na sua vida também. Portanto, querido, preste atenção, resista à tentação de ser um consumidor de produtos eclesiásticos. Não funciona assim na igreja. Alguém pode dizer, mas eu pago e é caro, é dízimo, é 10%. Se nós olharmos como um produto, é uma das instituições mais caras que tem, porque a mensalidade é alta, é 10% do nosso salário. O produto, ele tem algumas atividades religiosas aí que você tem. Então, se você olha dessa mentalidade, não dá certo. A mentalidade bíblica não é que eu estou pagando para consumir um produto
de qualidade, numa mentalidade bem secularizada, mas que eu faço parte do corpo vivo de Cristo, onde Cristo é conhecido, experimentado, desfrutado, anunciado, e este conhecimento é expandido através de um corpo de crentes, de pessoas que Ele separou, trouxe a fé e legou o chamado para que assim o sirva. Que Deus nos dê graça. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Te rendemos graças pelo Evangelho, Teu poder para a salvação e transformação de todo o que crê, de pecadores como nós. Suplicamos a Ti, Senhor, o Teu favor, para que nossa mente e o nosso coração estejam atentos às verdades da Tua palavra, a produzir continuamente em nós os frutos que redundem na glória do Teu nome, que Tu sejas conhecido, desfrutado, por nós que somos o Teu povo, a Tua igreja, em uma adoração e um serviço sincero e verdadeiro, e por outros tantos que Tu tens reservado, através da fidelidade do ministério da igreja. Que agradecemos pela Igreja Presbiteriana Betel e oramos em favor da operosidade da fé em nossa geração. Oramos em nome de Jesus. Amém.